Tainá Espinosa, mesmo em crise, é melhor para Messi ficar no Barça que jogar no Atlético de Madrid, verdadeiro ou falso? Que difícil. Porque, tudo bem, em crise estamos falando, bom, para mim, muito mais internamente do todo, diretoria, presidência, enfim, em relação com os jogadores, do que de fato dentro de campo, que eu acho que é viável sair dessa crise, o Koeman fazer algumas modificações, enfim. Eu não sei se o Simeone conseguiria fazer um time que o Messi se encaixe e goste de jogar. Tenho um pouco dessa dúvida, assim, do estilo do Simeone casar com o estilo do Messi. Então, para mim, é verdadeiro. Mesmo em crise, é melhor para o Messi ficar no Barcelona do que ir para o Atlético de Madrid, por isso. Porque eu não sei se vejo o Simeone conseguindo montar um Atlético de Madrid que jogue como o Messi gosta de jogar. E pro Messi, nesse momento da carreira, eu acho que isso é muito importante. Acho que ele não joga de qualquer forma mais. Não, e de alguma maneira, né, Tainá, o Simeone ele tá devendo esse próximo passo. Não encaixar um time perfeito para o Messi, mas transformar também o Atlético de Madrid em um time mais ofensivo, mais consistente, mais à vontade em ter a bola contra o adversário fechado. Não que ele vai jogar assim sempre, mas na temporada passada, por exemplo, faltou esse movimento do time do Simeone, né? Mas eu acho que a gente já viu em alguns momentos ele ter esse movimento. A iniciativa, começar a tentar fazer essa mudança de proposta, assim, e aí o resultado não vem, e aí naturalmente você volta à sua segurança. E é muito mais seguro para o Simeone, claro, jogar no estilo que o Atlético joga nas últimas temporadas. Nessa temporada até me parece que é viável fazer essa modificação. Já tinha contratado o João Félix na janela anterior, na temporada anterior. Chegou um pedido de pizza aí. Peraí, deixa eu ver o que é, porque só moro eu nessa casa. Então vai lá. Tainá Espinosa vai lá resolver esse problema. Vai que o prédio tá pegando fogo, Deus me livre. Isso, vai lá, que é o Klopp que tá latindo. E a gente vai falar do Klopp aqui também, não o Klopp latindo. Por favor, só explique, exato. O cachorro achar alguma outra coisa. Não, exato. O cachorro da Tainá, ele se chama Klopp. É um pequeno cachorrinho. Mas a gente vai falar do Klopp ontem. Aliás, a Renata Fã se chama Messi. O Klopp ontem deu uma no Roy Keane, lá não sei se vocês viram, lá na Sky Sports, na Inglaterra. Quando a gente falar do assunto, eu trago. Me lembra de falar disso aqui depois. Ô Mauro, vamos lá. Mesmo em crise, é melhor para Messi ficar no Barça que jogar no Atlético de Madrid. Obviamente, a gente está falando da temporada que vem, quando ele puder sair de graça. E eu acho que se o Atlético quiser realmente construir um cenário para trazer o Lionel Messi, ele tem que começar agora, tem que começar nessa temporada para mostrar que é bom, que pode ser um bom destino para o Messi na temporada que vem. Como é que você interpreta a frase? Falsa pra caramba, cara. Não, peraí. Mesmo em crise, desculpa, é melhor para o Messi ficar no Barça. Assim, não, verdadeira. Verdadeira pra caramba. Verdadeira pra cacete. O que era, Tainá? Agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Era o gerente do condomínio dizendo que a garagem vai ficar fechada entre meio-dia e 5, porque vão arrumar. E aí ele tem que avisar todo mundo. Eu não tenho carro, pra mim não muda nada. Ninguém sai de casa também. A Van Bike pode sair pelo portão de pessoas. Então tá bom. Mas manda uma circular por e-mail. Não, está no elevador já há uma semana, mas vai saber. Aquele alertazinho pra galera que é mais esquecida. Exatamente. Então, Mauro Betti, é verdadeiro pra caramba. Em hipótese alguma, seria melhor ele jogar no Atlético de Madrid que no Barcelona? Mesmo em crise, é melhor para Messi ficar no Barça do que jogar no Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid. Talvez só no Barcelona dele com Guardiola. Assim, estamos falando do Messi, estamos falando do Barcelona, não é contra o Atlético de Madrid, não é contra o Simeone, mas talvez contra o Simeone um pouco mais difícil, com esse Atlético de Madrid, não esse, com o Suárez, facilitaria alguma coisa tal, mas assim, não acho legal, o que não seria, meu Deus, se ele for para um outro clube da Espanha, a Madrid acho que não iria, mas enfim, vai conspor cá, não, né? Eu não quero usar um exemplo já de um certo tempo, não do meu, um pouquinho anterior, só do grande Giuseppe Meazza, né?
bandeira histórica da Internacional, e que jogou um tempo no Milan, e que diz que o maior arrependimento da vida dele foi ter jogado no Milan. Por isso que quando a gente fala dessas coisas, como o estádio chama do lado milanista, rossonero, se chama mais San Siro, que era o nome, do que Meazza, também tem a ver isso, porque a Meazza diz que realmente ele não se identificou com o Milan não se identificou com ele, é natural, é da vida, acontece em várias áreas de atuação. Você pode ser um mestre das finanças, que você vai bem num escritório e vai mal no outro, bem no banco, no outro, enfim, vocês entendem, ou não. Então, assim, eu acho que não é legal para o Messi, insisto, sair do Barcelona, mas se sair, que saia da Espanha, tá? E não é porque você é messiânico, não, repito, eu sou messiânico sim. Na Espanha, o clube que eu tenho mais identificação é o Barcelona, seguido pelo Atlético de Madrid, por estarem lá, eu teria jogado lá Luiz Pereira e Leivinha e tal, e pela história da torcida, o ambiente e tal, o que talvez dos grandes, o que eu tenho menos afinidade enquanto clube é o Real Madrid, né? Mas insisto sempre, eu na Espanha sou Palmeiras, então assim, eu torço por times históricos e não por clubes, perdão, hoje está difícil, então assim, eu tenho essas afinidades futebolísticas mais do que por de camisa. Então eu acho que para o Messi era legal se saísse da Espanha quando sair negociado, se sair negociado. Esse é um ponto, né, André, que o Messi ele está buscando projeto esportivo. Acho que é seguro a gente dizer isso, depois das declarações e de tudo. O André não está tão convencido, mas de tudo que ele falou... Deixa eu dar uma... Eu quero ouvir o André esportivo. Não sei se é projeto esportivo. Ele tá seguindo o lugar onde ele vai ganhar. Não sei se o projeto, a identidade... Porque projeto esportivo, para mim, ele é algo mais profundo, né? O Guardiola chegar no City e olhar para a base e ajudar no desenvolvimento dos jogadores, no futuro do clube. Eu acho que o Messi, a preocupação... acho que ele não tem nem cabeça para isso. Mas quer chegar no lugar onde ele vai... O jogador, o projeto é entrar num time que realmente vai brigar no período que eu tiver contrato. Acho que para um jogador é mais isso. O Messi, ele não me parece ter o perfil de um cara que eu até já vi. Uma das ofertas para ele, de quem foi, gente? Acho que do próprio City. Se falou muito em ele ficar lá um tempo, aí ir para os Estados Unidos. Para Nova York. Uhum. E aí ser uma espécie de embaixador, tal. Eu vejo esse papel dele, mas um papel muito mais da figura Messi. Não ele colocando a mão no... É diferente do Xavi, é diferente do Iniesta, né? São coisas diferentes. Eu acho que hoje ele tá afim de um... Não é um projeto, hoje ele tá afim de vencer. Acho que é isso. Mas vencer pode ser vencer na Espanha, dependendo do time que ele for, pode ser vencer na Alemanha, pode ser vencer na Inglaterra, pode ser vencer na Itália. No caso, abrir essa porta dentro do Atlético de Madrid, como é que seria, na tua cabeça, toda essa relação? E também queria que você analisasse a frase. Deixa comigo, eu sou bem pago para isso. Eu acho o seguinte, eu acho 100% inviável. De tudo que ele falou, ele tinha, e aí vocês vão se lembrar, ele tinha um documento que lhe garantia, segundo ele mesmo disse, a saída do clube. Muito claro o documento, que era favorável a ele. E ele não quis brigar com o Barcelona. Ele vai querer entrar em campo contra o Barcelona? Eu acho que é 100% inviável. E assim, mesmo se não existisse esse sentimento dele... Eu acho que eu, se fosse ele, faria que nem o Mauro disse. Iria para outro país. Tá, mas pensa na frase que está dizendo que assim, que é melhor. E aí, no que é ser melhor, a gente aí tem esse lado talvez a questão da imagem, da história, desse relacionamento, possa superar, inclusive, ser melhor para ele jogar no Atlético de Madrid. Pode ser melhor hoje para ele jogar no Atlético de Madrid do que no Barcelona. Tecnicamente, em termos de proposta de título, a gente pode até debater, mas tem um outro lado de toda a história que ele construiu com o Barcelona que poderia, né, ficar um pouquinho, não arranhada, mas enfim, uma mácula, sei lá, como é que a gente pode classificar? Assim, o Luizinho, eu acho que, cara, a gente não pode confundir a atual direção do Barcelona com o Barcelona. Eu sei que em muitos momentos é difícil de você distinguir isso. Isso acontece aqui no Brasil, com a imagem do Eurico que colou no Vasco, com a imagem do Andrés que tá colada no Corinthians, com a imagem da diretoria do Flamengo que tá colada no Flamengo, com a imagem de vários, com a imagem desses diretores do Cruzeiro, que tá colada no Cruzeiro nesse momento. E nós temos um monte de exemplo ruim e tem exemplo bom.
O Bahia tá colado numa rapaziada lá que já tá há algum tempo fazendo um trabalho legal. Assim, a gente tem vários exemplos bons também. Mas o Barcelona não é o... Como é o nome dele lá? Bartomeu? Bartomeu. O Barcelona não é esse cara. O Barcelona não é esse cara. Então, assim, esse cara, ele é passageiro. Eu custo acreditar que pro Messi tenha um lugar para você ir rápido, e ele precisa de rapidez, porque o tempo tá passando, e se adaptar tanto quanto ele ficar ali e esperar. A eleição vai ser agora, por agora, não é? Isso, é agora. E ele esperar um pouco. Agora, tem que perguntar para ele, e aí só ele vai poder responder, o tamanho da marca que ficou na alma dele, né? Da saída dessa forma do Suárez, que ele gostava. Acho que começou lá desde a saída do Neymar, da não volta do Neymar. Tem que entender na alma dele se ele tem perdão para isso. Dá para ver, né, que ele tá magoado, que ele tá chateado. Sim. Porque ele não se furta a colocar isso nas redes sociais, por exemplo. Pois é, então para ele, é uma coisa que só ele vai poder responder. Talvez sair para qualquer lugar, sem brigar, é o que ele disse, talvez seja melhor. Talvez ele não tenha mais, tenha ficado um gosto muito amargo para, num período curto, você perdoar. Eu tenho poucas dúvidas. Aliás, eu tenho 0 de dúvidas que daqui a 5 anos, vamos colocar 10, para dar uma... Daqui a 10 anos, o Messi, em todo jogo que ele for do Barcelona, o estádio vai estar de pé aplaudindo ele, e ele vai esquecer de tudo que aconteceu, e a vida vai seguir ele como o maior ídolo da história do clube. Mas hoje, na hora que acontece, a mágoa é muito grande, a mágoa é muito forte. Então, tem que entender dele. E ele tem pouco tempo. O Messi já é uma criança. Eu acho que ele tem essa capacidade aí de perdão. Porque eu acho que se ele tivesse tão irritado assim, eu acho que ele teria ido pra briga. Não sei. Porque parte... com essa diretoria, entende? Daqui a pouco vai mudar a diretoria e aí vai ser mais fácil de você perdoar, porque daí não vai falar mais quem te ferrou. Mas o que ele falou naquela entrevista não tem a ver com... Ele falou que ele jamais iria contra o clube. Sim. Independente das pessoas. O que inclusive, eu fui contra, né? Você lembra do nosso debate acalorado naquele dia. Fala, cara, se é você, e se esse cara tá sendo pilantra com você, e você tá certo, vai lá, é só apresentar o documento e vai embora. Você não vai estar arrumando briga com o clube. Eu sempre achei isso. Eu sempre achei que ele estaria arrumando briga com a direção do clube e que o torcedor entenderia isso no momento que ele viesse a público e mostrasse, tá aqui, cara. Ficou muito claro que o torcedor tava do lado dele, né? Pois é. Então ele deveria ter ido. Tem 2 mensagens que eu queria ler aqui. Uma do André Carrato, que diz: verdadeiro, dados os últimos cenários do Atlético, não dá pro Messi jogar num time com bumbum na trave. Tá aí uma análise em cima até do que a Tainá falava, né? Sobre a forma de jogo do Atlético de Madrid, que pode não casar tanto com o Lionel Messi. E o Luiz Henrique, ele manda uma aqui específica pro André, que ainda em cima daquela interpretação de que, olha, o Messi não quer jogar contra o Barcelona, de uma certa maneira. Ele fala assim, mas André, isso não existe. Mesmo se ele for para outro time fora da Espanha, ele ainda deve pegar o Barcelona na Champions, uma hora ou outra. Sim. E aí se teria uma conotação diferente, por se tratar de um time fora da Espanha. Eu acho que seria diferente, bem diferente. E coloco aqui para vocês. O Messi tem mais... Vamos colocar aqui, com boa vontade, 3 Champions? Vamos colocar 3. Tá de bom tamanho? Eu acho que ele vai ter Champions até o final da carreira dele, né? Mas assim, entendi. Sendo o cara, mais umas 3, 4, tá bom. Vamos botar 4 Champions, vai. 4 Champions. Isso. O Barcelona, o Messi vai pro Manchester City. Ok. Tá? Que foi o time mais próximo. Cara, tem chance dele não cruzar com o Barcelona nesses 4 anos. Bom, que nem como o Cristiano Ronaldo, né? Até agora não teve um Juventus e Real Madrid, teve? E se tiver, embora o Cristiano tenha história fabulosa, é menor que a história, evidentemente, do Messi, não né? Teve porque os dois caíram agora, né? Agora eu lembrei. Não teve porque os dois caíram, porque se tivessem vencido nas oitavas, os dois teriam se enfrentado. Sim, né? Ok, mas assim, não teve ainda. Barcelona e Real Madrid na final da Champions, que a gente tanto sonhou e tal, numa época, não teve. E outra coisa, aí, entrando aqui, por favor, não é porque você é messiânico. Não, gente, é uma questão até... Se você não souber nada de futebol, você pode ter sido o Ricardo Teixeira, esse presidente da CBF. Mas ele entendia de boladas. Mas, enfim, se você... Então, falando do Cristiano Ronaldo, que chegou em 2009, né, ao Real Madrid, e saiu em 18, né, isso?
Depois de Kiev, exato. Isso, exato. Ok. O outro chegou em 2000 ao Barcelona com 12 anos de idade, com 1,27 m de altura. Né? Então, assim, se não souber nada, eu acho que esse cara tem um pouco mais de identificação, né? Então, assim, o Cristiano é monstro, é tão monstruoso que você compara. Mas, gente, não tem história pelo nível. Nem o Pelé, que chegou com 15 anos, porque ele assinou o contrato 6 de agosto de 56, o Pelé de outubro de 40. Então, o Pelé chegou com 15 anos, a Vila Belmiro. O Messi chegou com 12, né? E é algo, realmente, histórias comparáveis. Não tem igual do Messi, gente, assim, desse nível de futebol. Não dá para fazer essa comparação. Mas o Cristiano vai enfrentar. Não, gente, aí não é querer ser o Bruno Formiga, messiânico, mais ainda. É assim, não tem como comparar. O Messi, saindo do Barcelona, é uma hecatombe. Assim, então, mas é que eu acho, Mauro, a gente já passou dessa fase. Ele tem um Messi fora do Barcelona. Ele já mostrou isso pra gente. Eu acho que a gente já realizou. Não tem como. Isso daí é igual a gente já entendeu que isso vai acontecer. Já teve um prejuízo. Assim, você tem um prejuízo em qualquer situação financeira. Você teve um prejuízo. Mas você já realizou esse prejuízo, você pode até tomar. Assim, emprestei dinheiro pro André. O André não me paga durante 5 anos. Fala assim, putz, esse dinheiro já foi. Aí daqui 2 anos o André mete o dinheiro na minha mão e fala assim, cara, isso aqui não tá cobrindo aquele buraco. Esse dinheiro aqui entra extra, agora eu vou torrar esse dinheiro que eu quiser. Sabe, que eu tô falando nesse caso de, meu Deus, se fosse o Cristiano, é bem menor. Sem direto também, não tá me devendo nada. Não tá me devendo nada. Não, nada. Vezes, né? Mas assim, a imagem do Messi com outra camisa, o mundo já fantasiou. O mundo já fantasiou. E ele falou isso. Não é que foi especulação de jornal, porque a gente viu em vários momentos ao longo dos anos, o City vai fazer uma proposta, o Chelsea vai fazer uma proposta, mas ele falou que queria ter ido embora. Então, passamos dessa página. Nós já estamos na página seguinte, que é imaginar ele. Então, respondendo ao amigo que você colocou a pergunta, existe a possibilidade dele jogar 4 Champions fora da Espanha e não enfrentar o Barcelona. E existe a possibilidade, e existe a realidade dele pelo Atlético de Madrid jogar pelo menos 2 vezes por ano com o Barcelona, fora os confrontos de Copa, fora o que pode acontecer de Supercopa e tal. Então, eu acho diferente. Para ele, segundo ele me mostrou nessas entrevistas, ele não vai querer enfrentar o Barcelona, a não ser que seja em último caso. Foi o que eu entendi. O Rodrigo Alves Feitosa está dizendo que seria o maior desafio da carreira do Simeone criar um estilo de jogo para o Messi brilhar. Eu tinha visto um outro comentário até, Luizinho, agora não lembro o nome aqui de quem foi, mas que disse assim, com todo respeito, mas se o Simeone não fizer um time pro Messi, manda o Simeone pra rua, então. Claro. É que não é bem assim que a coisa toca, né? A manchete do UOL tava muito legal agora há pouco, eu vou citar, porque ela é assim, ó. Era só um pouquinho. Eu quero falar certinho. Bom, não vou achar aqui agora. Aqui. É assim, ó. Jornal, 2 pontos. Atlético de Madrid avalia contratar Messi para nova dupla com o Suárez. O avalia é ótimo, cara. Tá avaliando. Esse rapaz é realmente bom. Deixa eu chamar o Simeone. Tem potencial. Deixa eu pegar os números aqui, ver quantos gols, assistências. Essa é a contratação que o Mauro conhece bem, porque a gente viu algumas aqui em São Paulo. Essa é a contratação do presidente, essa é a contratação do... Essa não precisa nem conversar com o técnico. E se o técnico ameaçar fazer uma cara feia, lindo, um abraço. Tô te dando Messi. Nós vamos botar aqui o terceiro assistente, que é o assistente fixo do clube, ele vai ser o técnico do clube. Mas tem alguns diretores de RH vai analisar a planilha do Excel lá, falando, eu não quero dizer aqui, prestem atenção para não ser mal interpretada. Eu não quero dizer aqui que o Messi não seria uma boa contratação ao Atlético de Madrid. É óbvio que seria para qualquer clube, tá? Só que eu acho que existem características de alguns clubes que o torcedor tem uma identificação que se você traz um... Vamos lá. Qual é, nesse momento, o grande ídolo, o grande cara que o torcedor do Atlético de Madrid admira nesses últimos anos por tudo que conseguiu fazer com o Atlético nas últimas temporadas? O Simeone. Jogando no estilo Simeone. Sendo exatamente quem ele é na beira do gramado, aquele cara maluco, assim. Isso representa muito o torcedor do Atlético de Madrid. Se vem o Messi, se der certo, maravilhoso, ok. Mas e se não der?
Aí o torcedor vai dizer, pô, com o Simeone, sem o Messi, eu tava chegando em final de Liga dos Campeões. Cheguei em 2, em 3 anos. Mas não ganhou, né? Não, mas tudo não bem, ganhou. ok, não ganhou. Mas não, eu sei, Eu acho essa identificação e toda essa trajetória dele é indiscutível. Agora, a gente está falando de um time que já tem algum tempo que não consegue vencer. O último título importante foi a Europa League em 2018, que assim, não é o título que hoje o torcedor do Atlético de Madrid está almejando. Ali Luizinho, foi Luizinho, a gente vê aqui no Brasil, depois você cair na fase de grupos da Champions, né? A gente vê aqui no Brasil a obsessão de alguns clubes pela Libertadores. O Flamengo estava obcecado, o Corinthians estava obcecado, o Inter, enquanto não. O Palmeiras está obcecado, o Inter, enquanto não ganhou, era obcecado porque o Grêmio tinha e o Inter não. Isso, você multiplica algumas vezes, é a obsessão do Atlético de Madrid, cara. Mas ele já tem era pra ter em 74 eles tiveram isso no. Mas o Atlético de Madrid, André, frente a esses times que você falou, porque assim, olhando um pouquinho, e o Atlético de Madrid é um gigante do Campeonato Espanhol, mas ele tem essa final lá em 74 e depois foi voltar a ser um postulante 50 anos depois, né? Vou botar assim. Mas mesmo assim são 2 seguidas com esse mesmo treinador, né? São 14 e 16, é muita coisa. E foi até o 92 e 48. Então, mas eu tô falando e a outra perdeu um pênalti durante o jogo. O meu ponto esses times aí poderiam estar bem longe de chegar numa semifinal, numa quarta de Libertadores, só que essa cobrança todo ano ela chegava, né? O Inter não ganhou ainda, até ganhar lá em 2006, todo ano. Vai disputar Libertadores, Libertadores. O Atlético de Madrid ele poderia disputar uma Champions ou outra, mas não chegava com essa, Liga, precisamos ganhar. Sim, é diferente. O Simeone agora, ele pode estar refém. Não é refém, eu não sei se refém. Refém do sucesso. Assim, o Atlético de Madrid hoje, se o Atlético tem essa expectativa hoje de ser campeão da Europa, se deve a essa passagem do Simeone. Eu acho que o natural é voltar a não ser concorrente. Acho que esse é o natural para o Atlético de Madrid. Ou não, ou agora se estabeleceu, entrou num grupo e é para brigar por Messi, é para brigar por jogadores do primeiro escalão para tentar buscar e beliscar esse título. Eu acho que entrou no escalão, ô Luizinho. Não imagino saindo não dá mais pra... E até pelo nível de investimento. O Atlético de Madrid nunca teve tanto dinheiro na história e com estádio e com os elencos mais caros da história do Atlético de Madrid. Até pelo nível de investimento e por tabela cobrança, momentos que você quer o Atlético de Madrid nas primeiras prateleiras. Quer e meio que se exige pelo nível de investimento. E não é só pelo Simeone, não. O Messi, ele... Eu acho que em quase todo clube que ele for, ele vai ser cobrado um título de Champions. Claro. Um título, né? A não ser que o Omônia contrate ele, que é o time que nós vamos fazer o jogo daqui a pouco, eu e o Mauro Betti, Omônia e Olympiacos. A não ser que o Olympiacos seja o destino do Messi, a não ser que o Fenerbahçe seja o destino do Messi, o Galatasaray, o Vídea Real, times assim, o que vai ser cobrado do Messi vai ser título. E o Atlético de Madrid é um dos mais escancarados. É título. Porque final ele já chegou com o Simeone sem ninguém de grande nome, vai. Tinha o Griezmann. 2 vezes. Sim. Tudo bem, beleza. Mas na época o Griezmann não era o Griezmann de hoje, não, né? Foi a época que o Griezmann ficou entre os 3 melhores do mundo. Na segunda, né? Na primeira não tinha. Na primeira não. Na primeira era o time do Simeone com a dupla de zaga espetacular. E com, na primeira sim, era na segunda. No momento em que eu pego, se lá em 2014, aliás, lá em 2014, teve um cara que falou, se não me engano, foi o Mauro Betti, se não me engano, teve um cara que falou, imagina esse time do Simeone aí, com o Messi. Todo mundo ia falar o quê? Vai ser campeão.